Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do IDSoft Web Studio versão 7.1. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos objetos ativos. Então esse será o primeiro vídeo de 3. Então nós teremos 3 vídeos sobre objetos ativos. Então hoje nós vamos falar sobre o objeto ativo de texto, o botão e o botão de ação. Então vamos para o IndoSoft. Então aqui no IndoSoft, no último vídeo, nós criamos essa tela principal para falar um pouco sobre as formas. Então vou fechar aqui essa tela. E o que eu vou fazer agora é abrir aqui a nossa tela modelo para criarmos uma tela para objetos ativos. Então eu abri aqui a tela, vou vir aqui no ícone do IndoSoft e salvar como. E o nome dessa tela será Objetos Ativos. Eu vou alertá-los para não colocar espaço no nome das telas, porque futuramente veremos a aplicação na web. Então pode ser que não funcione corretamente essa opção devido ao espaço. Então, por isso, evite usar os espaços no nome das telas. Então vamos clicar aqui em salvar e agora nós precisamos de uma maneira para acessar essa tela. Então vamos abrir aqui o nosso menu de navegação, vamos pegar o botão da tela principal e copiá-lo. Então vamos apertar a tecla Ctrl, clicar sobre o objeto e arrastar. Vamos dar um duplo clique e aqui nós temos que selecionar então a tela que a gente vai abrir. Então vamos vir aqui e selecionar a nossa tela de objetos ativos. Agora a gente vem aqui na opção para voltar para o botão e na legenda vamos colocar então objetos ativos. Aqui sim você pode colocar espaço, porque na verdade é somente um texto, então não tem nenhum problema. Você pode pôr então aqui o espaço ou dar um Enter para ir para a linha de baixo. Então nós temos aqui múltiplas linhas. Uma vez criado o botão, vamos salvar então aqui a tela. Então hoje nós vamos falar sobre, aqui nós temos as opções de objetos ativos, nós vamos falar sobre o texto, sobre o botão e sobre o botão de ação. Então aqui eu vou inserir um texto. Então, para inserir um texto, basta você clicar e soltar sobre a opção texto. E aí, a partir de então, você vem na tela, dá um clique, apenas um clique e solta. E ele já vai colocar ali para você escrever o seu texto. Então, vou colocar aqui, isto é apenas um texto. E ao clicar fora desse texto em um outro ponto da tela, ou apertar o Enter, ele finaliza o texto para a gente. Esse texto ele não faz nada ainda, ou seja, ele é apenas um label, uma etiqueta, uma legenda. Ele só vai mostrar o que foi escrito nele. Já a gente tem aqui a opção, então vou inserir outro texto e vou colocar aqui algumas cerquilhas. E a partir das cerquilhas é que nós podemos ler e escrever valores em tags. Ou seja, quando a gente tem aqui as opções cerquilhas, nós temos aqui a animação texto com link de dados. Observe que aqui nesse texto, sem as cerquilhas, nós não podemos habilitar essa opção. Por quê? Porque é através das cerquilhas que nós podemos ler e escrever os valores nas tags, através dessa animação. Então aqui as propriedades desse texto. Então nós temos aqui a nossa legenda, que é o texto que a gente acabou de fazer. Temos um alinhamento à esquerda, centro, direita. Podemos colocar aqui borda. Então a gente pode, por exemplo, mudar a cor da borda. Podemos colocar aqui uma cor de plano de fundo, somente para esse texto. Nós podemos alterar aqui
a nossa legenda. Então, se a gente precisar fazer alguma alteração, a gente pode vir aqui e alterar a legenda. E aqui na cerquilha nós também temos essas opções. Então, a gente pode pôr borda, pode pôr plano de fundo. E se a gente vier aqui, a gente pode colocar essa opção do texto com link de dados, que é um atalho da animação. Então, se eu clicar aqui ou clicar aqui, é como se eu estivesse adicionando um texto com link de dados. Então, ao clicar aqui, eu posso vir aqui e configurar uma tag para esse objeto. Porém, aqui as cerquilhas e os textos estão separados. Vamos supor que eu quero mostrar o valor de uma temperatura. Então, vou inserir aqui um texto. Temperatura. Vou dar um Enter. Vou dar um duplo clique sobre o objeto. E quando eu vier aqui nessa opção do texto com link de dados, ele já vai inserir automaticamente os 2 pontos, espaço e algumas cerquilhas. Por quê? Porque a gente vai poder relacionar essas cerquilhas com a nossa tag da temperatura. Então, a gente vai ter aqui apenas um texto demonstrando que é a temperatura e o valor da tag. Então, vou vir aqui em texto com o link de dados e note aqui que ele adicionou então os 2 pontos, espaço e 4 cerquilhas, que então a gente vai poder configurar a nossa tag. A gente também pode copiar um texto. Então, a gente pode, por exemplo, selecionar o objeto, apertar um Ctrl, arrastar para copiar esse texto. A gente pode, então, tirar a borda, pode tirar o segundo plano. Podemos alterar a fonte também. Então, aqui eu vou vir na fonte. Nós podemos alterar aí a fonte para a fonte que a gente quiser. Então, por exemplo, essa aqui. Podemos mudar a cor dessa fonte, podemos alterar o tamanho dela, por exemplo, então aqui o tamanho 18, ou nós podemos também, através dos quadrados de seleção, alterar o tamanho da nossa fonte. Então, a gente pode ir tanto pela opção aqui de fontes ou por esses quadrados de seleção. Uma outra coisa que eu queria comentar. Então, eu vou copiar esse objeto de texto aqui e quanto mais cerquilhas a gente adiciona, mais espaço ele fica entre o último quadrado de seleção e as cerquilhas. Isso por quê? Porque o Windows Soft reserva o maior espaço para a letra, que no caso é o W maiúsculo. Ou seja, o tamanho reservado para o caractere I é bem menor do que o caractere W maiúsculo. Só que você pode complementar aqui todas as cerquilhas com a letra I ou com o W maiúsculo. Então, na verdade, o Windows Soft vai reservar um espaço para o maior caractere, referente à fonte que a gente está utilizando. Se a gente vier aqui e utilizar a fonte Courier, então nós temos aqui a fonte Courier. E se a gente der aqui um OK, note que o espaço disponível para o texto ficou do mesmo tamanho das cerquilhas. Por quê? Porque essa fonte, todas as letras possuem o mesmo tamanho. Então, essa é uma das opções que nós temos para reservar aqui o mesmo espaço para todas as letras. E também uma outra coisa, se a gente vier aqui no fim da tela, por exemplo, e começar a escrever. Então, vamos supor que eu tenho várias cerquilhas aqui. E essa escrita passar da tela, então você vai poder escrever o tamanho que você quiser desse objeto. E ao terminar, ele vai passar da tela. Então, note que aqui a gente tem os quadrados de seleção da esquerda, o do meio, porém não tem o da direita. Se você trouxer esse objeto para a tela e depois tentar enviá-lo para além do fim da tela, o Windows Soft não vai permitir. Então, só gostaria de comentar que esse é um comportamento esperado do Windows Soft
Então, se você não conseguir aqui passar o texto, é um comportamento esperado do Insoft. Então, vou colocar esses textos aqui para cima. E agora eu vou falar sobre o nosso segundo objeto, que é o botão. O botão tem diferentes usos no Insoft. Muitas vezes você vai utilizá-lo com animação de comando ou pode utilizar com diferentes configurações que o botão disponibiliza. Então a gente vai ver sobre essas configurações agora. Então, para colocar um botão, basta você clicar aqui na opção do botão e na tela você pode clicar e arrastar para inserir um botão. Então aqui nós temos o nosso botão. Se você der um duplo clique, você vai abrir as propriedades desse botão. E aqui nós temos o campo legenda, que é o texto que vai aparecer aqui no botão. Então vamos supor que esse é o meu botão. Ele é um botão de toggle da minha tag V1, uma válvula 1, por exemplo. Então vou configurar aqui na legenda tag B, para indicar que é booleana, V1. Note que isso é apenas um texto. Então, se eu quiser mostrar, por exemplo, o valor da minha tag no botão, eu posso vir aqui, então vou dar um Enter para ir para a próxima linha e vou colocar a nossa tag entre chaves. Então, ao colocar aqui BV1, o Insoft vai reconhecer essa tag. Então, vou fechar aqui. Ele vai reconhecer que não existe e perguntar se eu gostaria de criar. Então, eu vou colocar que sim e vou selecionar aqui booleano e vou dar um OK. Então, em runtime eu vou mostrar aqui na legenda tag BV1 e o valor dessa tag. Outra coisa que eu gostaria de comentar é o estilo. Então, por padrão, nós temos aqui o 3D Sharp. Eu tenho mais 3 estilos disponíveis. Então, eu tenho aqui o aspecto OS, que é baseado no sistema operacional. Então, de acordo com o seu Windows que está instalado, ele vai ter um aspecto OS diferente, porque ele é baseado nos botões do Windows. Temos aqui o padrão. Esse padrão era utilizado nas versões anteriores até o 6.1. Então, esse era o padrão que nós tínhamos. Nós adicionamos outras opções de estilo. E por último, nós temos aqui o Soft 3D. Então, você pode observar que conforme a gente muda o estilo, a gente muda aqui os botões, a aparência do botão. Aqui no botão você também tem a opção de alterar as fontes. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui a fonte azul, tamanho 14, ele vai alterar. Você também pode colocar aqui, por exemplo, uma cor de fundo para o botão. Então, você pode pôr uma cor diferente, um cinza mais escuro. E você pode, então, personalizar o seu botão. Aqui nós adicionamos os botões, porém, eles ainda não executam nada. Por quê? Porque nós só colocamos os objetos. Nós não temos a animação de comando para eles. Nós poderíamos selecionar o objeto, vir aqui em gráficos e adicionar o comando. Ou nós temos aqui, nas propriedades do objeto, um atalho para o comando. Então, vou vir aqui, selecionar o comando. E agora, eu posso colocar um comando para esse objeto. Eu vou vir aqui e vou selecionar a opção de toggle da minha tag V1, que foi a tag que eu criei. Então, vou dar um OK. Vou salvar essa tela. Vou salvar aqui as alterações e executar a aplicação. Então, ele abriu aqui na nossa tela principal. Vou vir aqui no menu de navegação e abrir a tela dos objetos ativos. Então, aqui nós temos os nossos textos e os nossos botões. Então, ao clicar aqui sobre o botão da tag BV1, ele vai dar o toggle na nossa tag. Como a gente havia colocado a nossa tag entre chaves, ele está mostrando o valor dessa tag. Então, sempre que a gente clicar sobre o botão, ele vai executar o toggle. Nesses botões aqui, nós não configuramos
nenhum comando, então eles não executam nada. Fechar aqui a aplicação. Yes. E no nosso botão, nós também podemos colocar imagens nele. Então vou copiar aqui esse botão. Vou dar um duplo clique. E se a gente voltar aqui para o botão, nós temos aqui a opção de imagem. Então vou clicar nessa opção e eu posso vir aqui e procurar uma imagem para adicionar esse botão. Então vou clicar aqui e ele vai apontar para a pasta Screen da nossa aplicação. Então eu já tenho aqui esse ícone de manutenção, é um bitmap. Eu vou dar um abrir e por padrão a posição dele aqui é acima. Porém eu vou colocar aqui à esquerda, então ele vai ficar à esquerda do texto. Eu poderia aqui alterar o tamanho dele, então eu posso personalizar a altura e a largura, porém eu vou deixar aqui no padrão. E ao darmos um OK, ele vai inserir a nossa figura no botão. Note que aqui ele está alinhado ao centro do botão e está colado ao nosso texto. Então aqui nós temos a opção de compensação. Então a gente digita aqui um valor de pixel, então vou colocar aqui 15, e é a compensação do centro. Então ele vai pegar aqui a partir do centro 15 pixels e vai deslocar a imagem. Então aqui vamos supor que a nossa legenda seria chamar manutenção. Então aqui a gente poderia criar um botão chamar manutenção. Note que aqui o texto ficou pequeno, eu posso vir e aumentar aqui o tamanho do botão. Se eu tivesse um botão grande, note que o texto caberia em apenas uma linha. Porém, se eu tiver um botão um pouco menor, o texto fica em duas linhas. Isso por quê? Porque aqui no avançado nós temos a opção de quebra de texto e ele faz essa quebra automática. Então, se a gente tirar essa seleção, ele não vai fazer a quebra de linha do texto. Nós também temos aqui outras opções, como permitir tradução, margem e outras opções de configuração. Na imagem também, no caso de você estar usando um bitmap, você pode utilizar uma cor que será translúcida, ou seja, será transparente. Aqui na minha imagem, o fundo da imagem é branco. Então vou selecionar aqui a cor branca e ao dar um OK, ele vai pegar a cor de fundo que é branca e fazer com que ela fique transparente. Então a gente pode personalizar aí os nossos bitmaps dentro do botão. E essa imagem acaba sendo parte do botão, ou seja, ela não é uma figura independente, ela já está dentro das propriedades do botão lá em imagem. Aqui nós também temos então nosso último objeto, é o botão de ação, que também possui algumas opções de comando. O botão normal, ele tem aqui mais opções de configuração, então nós temos set e reset da tag, abrir e fechar tela, temos o built-in, temos a escrita. Então ele tem as funções mais parecidas com as funções que um botão do Windows poderia ter. Então você pode adicionar diversas funcionalidades para ele, configurar aqui, por exemplo, se vai ser ao pressionar, enquanto pressionado ou pressionar com direito. E os clientes começaram a nos perguntar por um botão parecido com o que se tem no dia a dia, na indústria, como um botão de ação, um botão momentâneo. Então nós fizemos esse segundo tipo de botão, que é o botão de ação. Então, para adicionar, basta clicar sobre ele, vir aqui na tela, clicar e arrastar para dar forma ao botão. Então nós temos aqui, se dermos um duplo clique, as propriedades do objeto, e aqui na tag expressão eu vou colocar a nossa tag V1.
E nós temos aqui a opção de configuração. Então, ele tem aqui as legendas para quando ele for aberto e para quando ele for fechado. Então, quando ele for aberto, o valor da escrita na tag vai ser 0 e o valor escrito quando fechado vai ser 1. Então, quando ele estiver aberto, ele vai jogar o valor de 0 para a tag, quando fechado tiver 1. E aqui nós temos a legenda. Então, esse meu primeiro botão vai ser um botão momentâneo. Então, vou vir aqui e vou configurar a legenda dele, momentâneo. Vou copiar, colar aqui nessa legenda, vou dar um OK. Então, aqui no tipo nós temos 3 tipos, momentâneo, mantido e travado. Então, esse daqui será primeiramente o momentâneo. Ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. Vou deixar em normalmente aberto. Então, vamos salvar essa tela e vamos executar. Vamos para a nossa tela de objetos ativos e se a gente clicar aqui no botão, então enquanto ele estiver pressionado, ele vai jogar a tag ali BV1 para 1 e ao soltar ela volta para 0. Como ele é um botão momentâneo, eu clico e ele reseta sozinho ao soltar o botão. Então, enquanto eu estiver pressionado, ele vai manter pressionado. Ao soltar, ele volta para a posição de aberto. Vamos sair aqui da aplicação, abrir a nossa tela novamente. Vou apertar aqui o Ctrl e copiar esse objeto. E vou configurar aqui o segundo tipo, que é o mantido. Então, o mantido, ao pressionar uma vez, ele vai para o estado de fechado e mantém. E se você pressionar de novo, ele volta para o estado aberto. Então, aqui na configuração na legenda, eu vou colocar que esse vai ser um botão de toggle. Então, vamos copiar aqui o toggle, colar aqui e vamos dar um OK. Então, vamos salvar aqui a tela, vamos executar. Então, o toggle, ao apertar o botão, ele vai ficar pressionado e vai jogar aqui o valor de 1 para a nossa tag. Ele só vai sair da posição de fechado se eu for lá e clicar novamente sobre ele. E então, ele pega e joga o valor aqui 0 para a tag. Então, momentâneo, se eu soltar, ele vai voltar automaticamente, eu tenho que ficar pressionado. E aqui no mantido, ele fica até que eu volte e pressione novamente. Sair aqui da aplicação para mostrar o terceiro tipo. Então, vou copiar novamente esse botão. E o terceiro tipo que nós temos é o travado. Então, note aqui que a gente tem esse campo redefinir, que não é permitido para os outros. Então, a gente colocar aqui o travado, nós temos essa opção de redefinir. Então, essa opção de travado, ela é um pouco parecida com mantida. Quando você pressionar o botão, ele vai ficar pressionado na posição de fechado, porém, ele só vai voltar à posição de aberto quando a gente alterar aqui o valor da tag do redefinir. Então, vou criar aqui uma tag booleana, b redefinir, que vai ser a tag que vai ser responsável por fazer com que o botão volte ao estado de aberto. Então, vou criar aqui a tag, ela vai ser booleana e vou dar um OK. Vou mudar aqui a legenda dele para travado. OK. E eu vou copiar esse primeiro botão aqui para ser o nosso botão de reset. Então, vou copiar ele para cá. E esse vai ser o nosso botão reset. Então, vai ser aqui o redefinir. Vamos na configuração. Redefinir. Vamos dar um OK.
Vou diminuir ele aqui para a gente saber que ele pertence aqui ao botão travado. Então vamos salvar e executar. Então aqui, ao pressionar o botão travado, ele vai ficar na posição de fechado. Se eu clicar novamente, ele não irá voltar à posição de aberto, somente quando eu vier aqui e alterar o valor da nossa tag e redefinir. Então ele vai voltar para a posição de aberto. Então nós temos aqui o momentâneo, que ele só vai ficar fechado enquanto estiver pressionado. O mantido, que ele fica pressionado até eu apertar novamente o botão. E o travado, que vai ficar travado na posição de fechado até dar um toggle na tag no campo redefinir. Vamos fechar aqui a aplicação. E aqui nos objetos, o objeto de botão de ação, nós temos aqui algumas outras configurações. Então nós temos o estilo dele 3D e flutuante. Então se a gente selecionar a opção de flutuante, ele vai deixar o botão com um gráfico menor. Então dependendo se você vai, por exemplo, rodar a aplicação no Windows CE, que às vezes tem uma capacidade de processamento menor, você pode usar essa opção para deixar o botão com um gráfico menor e aí ter mais capacidade de processamento. Então você não vai utilizar tanto para processar o gráfico desse botão. E aqui nós também temos no botão, então eu vou copiar esse botão aqui, a opção do estilo de ser um retângulo ou um retângulo com indicador. E note que aqui nós temos agora a opção dessa cor do botão e cor da legenda da placa. Nós podemos vir aqui e alterar. Então, por exemplo, aqui cor do botão laranja, vamos dar um OK. E nós temos agora esse campo indicador. Esse campo indicador é esse quadradinho aqui. Então esse daqui vai ser o campo indicador. Eu vou criar aqui uma tag, por exemplo, a BV2. Ela vai ser do tipo booleana. OK. E vou copiar aqui um botão para ser o momentâneo do BV2. Então aqui vai ser BV2, momentâneo do BV2. Vou clicar em OK. E aqui na tag expressão será a minha tag BV2. Vamos salvar e executar. Então, aqui nós temos o momentâneo. Então, ao pressionar aqui, note que ele altera a tag ali em cima, que ele é um botão momentâneo. E ao pressionar aqui o botão do BV2, ele muda o estado do indicador. Então eu fiz essa configuração para mostrar que o indicador e o campo, a tag expressão, são independentes. Mas também é muito comum a gente ver configurado a mesma tag para os dois campos. Então eu posso copiar esse botão aqui. E eu posso colocar tanto no indicador como no campo tag expressão a tag BV1. Então se a gente executar aqui, e ao pressionar aqui, ele vai no indicador mostrar o valor da tag BV1, porque é a mesma tag que está configurada nos dois campos, tanto no botão como no indicador. E uma última coisa que eu gostaria de comentar é que nos botões, então aqui, se a gente vier aqui em Config, nós temos esse campo aqui, segurança, e aqui nesses botões de ação nós também temos o campo de segurança. Nós veremos em outros vídeos sobre essa opção do campo de segurança.
Mas aqui você pode colocar um valor entre 0 e 255 e desabilitar o botão de acordo com o nível de segurança que o usuário logado na aplicação possui. E aqui nós também possuímos as opções de tecla. Então você pode selecionar aqui uma tecla e quando você pressionar essa tecla, você vai executar o comando do botão. Então você não vai poder acessar o comando clicando sobre o botão ou através do mouse de um monitor touch. Você também pode acessar pelo teclado e configurar uma tecla. Então posso vir aqui, colocar a tecla A. Então quando eu pressionar a tecla A, eu vou executar esse botão. Posso também colocar aqui que eu vou ter que pressionar o Shift mais o Ctrl mais a tecla A para acessar esse botão. Então você pode colocar diversas configurações. E aqui nós temos essa opção para você configurar ainda mais. Então você pode pôr o Shift, pode ser o Shift da esquerda ou o Shift da direita, somente da esquerda, somente da direita. A mesma coisa para o Ctrl e para o Alt. E aqui qual tecla que você vai utilizar. Então essas são as configurações aqui de tecla. É só isso mesmo que eu gostaria de mostrar sobre esses objetos ativos. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.